Olá, Miriam, bem-vinda a esse nosso momento aqui para comentar sobre mais um capítulo deste livro maravilhoso, As 12 Semanas para Mudar uma Vida. E é um prazer ter você aqui com a gente para comentar o capítulo número 7. E eu gostaria que você te apresentasse para que o pessoal te conheça, saiba quem é a Miriam, da onde você o que te trouxe a, até nós, né? Porque tu carrega alguma coisa aí de bom e por isso nos atraiu para auxiliar nesse comentário. Uau! Então, vamos no número 7. Meu nome é Miriam e eu sou natural de Cascavel, Paraná, onde eu moro ainda. Eu sou mãe da Késia e do Isaac, um casal. A minha filha tem 15 anos, meu filho tem 10. Sou esposa do Rafael há 20 anos. E por mais de 20 anos eu fui lojista, comerciante. Mas eu passava muito tempo da minha vida, boa parte do meu tempo, sendo terapeuta das colaboradoras, dos clientes. Então, eu decidi, nesse ano, transicionar a carreira. Estou terminando minha formação de terapeuta cognitiva comportamental cristã e estou aqui a serviço do mestre para fazer aquilo que ele tem chamado, né? E estou aqui por um propósito e eu quero poder servir, se assim, né? Amém! Vai poder servir, sim. Que bom. Que bom, então, gratidão pela tua vida, pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente. E esse livro, ele tem nos trazido, assim, muito conhecimento, instruções, orientações. Sabemos que o autor aqui, ele fala com muita propriedade a respeito desses assuntos, né? E que bom que você está estudando também a respeito de comportamento. E todos os assuntos, eles estão relacionados a comportamento. Fala sobre a gestão das nossas emoções, a gestão dos nossos pensamentos, porque tudo isto gera comportamento, né? Então, antes de chegar no comportamento, se é bom ou não, nós precisamos administrar o que está por trás disso, né? E o capítulo de hoje, que é o capítulo 7, ele nos traz um assunto muito interessante, que seria a 7ª qualidade de vida, segundo o autor, e ele fala sobre os papéis da memória. E o comentário a respeito dos papéis da memória é, segundo o autor, que é possível reeditar o filme do inconsciente, aonde estão armazenados muitas memórias, né? E a gente sabe que essas memórias, elas vêm em momentos inoportunos. Quando você menos espera, ela está ali e gera em você um comportamento. Então a gente vai comentando sobre esse capítulo. Eu gostaria primeiro de ler a respeito dos papéis da memória, segundo o autor escreve, e na sequência a gente vai comentando sobre os tópicos desse capítulo que está extremamente interessante. Então vamos lá. Diz assim: descobrir os fenômenos básicos da caixa de segredo da personalidade. O processo de registro, arquivamento e utilização das informações da memória. O segundo, compreender a formação dos traumas e das zonas de conflito inconscientes da memória. Terceiro, compreender o papel da emoção no processo de abertura do território de leitura da memória e na construção da cadeia de pensamentos. O quarto, usar ferramentas para reeditar o filme do inconsciente. O quinto, usar ferramentas para proteger a memória e filtrar estímulos estressantes. Sexto,
Não entulhar a memória de lixo psíquico e social. E o 7º, utilizar processos para expandir a arte de pensar. 8º e último, cultivar o mais importante solo da existência, o solo onde nascem o mundo das ideias e o universo das emoções. Se nós quiséssemos, poderíamos só ficar aqui com esses tópicos e teríamos muita coisa para comentar, né? A gente sabe, né, Miriam, que as pessoas hoje adoecem muito porque não sabem gerenciar suas ideias, suas memórias, seus pensamentos, suas emoções. E por essas questões adoecem fisicamente. E eu vou ler aqui alguns trechos dessa introdução que ele traz e vai nos auxiliar aqui a entender qual é a ideia do autor e quais são as orientações a respeito deste assunto. Ele diz assim: há milênios atribuímos à memória funções que ela não tem. Ele quer dizer que nós temos uma compreensão da memória e atribuímos à memória problemas que às vezes não está ali, está em nós, no nosso eu, em como conduzir, em como gerenciar isso. Porque as nossas memórias, elas acontecem de forma natural, sem você querer, ela vem e entra ali naquele lugarzinho, ocupando um espaço da tua mente. E como dizem alguns psicólogos, que dizem que a gente não tem mente, né? Uma forma de justificar de como isso é armazenado, mas enfim, é uma linguagem. Nós sabemos que essas informações, elas vêm daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que nós sentimos, e essas informações, elas vêm e se transformam em memórias. Então, elas são involuntárias. Elas acontecem a todo instante. Nós estamos aqui conversando agora e tem memórias que estão sendo instaladas. E eu posso definir se eu quero que elas sejam impactantes ou não, a partir do momento que eu governo as minhas emoções. É um pouco, talvez, curioso a gente falar sobre isso e talvez complexo para algumas pessoas, mas as minhas professoras da parte da ciência dizem o seguinte, e Augusto Cury confirma isso, que conforme tem mais emoções naquelas memórias, mais impacto elas nos causam. E aí vem o resultado de um comportamento ou não, né? O registro da memória depende da vontade humana. Ele está dizendo aqui como uma pergunta, depende da vontade humana? Muitos cientistas pensam que sim, mas eles estão errados. E como o autor aqui é um cientista e conhecedor do que ele está falando, nós afirmamos junto com ele isso. O registro é automático e involuntário. Aconteceu, registrou. Se isso vai causar efeito para você é uma outra questão. Precisamos compreender os papéis básicos da memória para encontrar ferramentas para poder expandir nossa inteligência, enriquecer nossas relações e reconstruir a educação. Na tua vivência aí, Miriam, quer comentar um pouquinho para a gente sobre essa questão aí das memórias, como elas podem impactar no nosso comportamento, em relação a isso que a gente está lendo aqui? Sim, eu achei fantástico essa parte, Edi, quando fala assim, busque, né,
Olha, você não pode controlar o que você está pensando, o que o seu cérebro está registrando. Você não é algo assim que é natural, um processo, mas você pode controlar se aquilo vai ter um impacto, qual impacto aquilo vai ter na sua vida, né? Que lugar, tem pessoas que acontece uma memória ruim e elas parecem que colocam uma caixinha de ouro ali tão bem guardada que elas ficam protegidas aquela memória ruim. Então, é algo que não deu certo e logo essa pessoa não tem mais coragem de tentar algo novo ou se abrir para o novo porque ela está com aquilo muito bem protegido. E eu queria citar que eu gosto muito uma palavra que diz lá em Provérbios 4:23, que fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, isso tudo, a gente está lá na nossa memória. Às vezes você não sabe, por que eu gritei? Por que eu agi dessa maneira? E você não entende que aquilo faz parte de uma memória que você tem lá dentro. E que você precisa, o Augusto Cury fala assim, né? Cultivar o solo da memória, expandir a arte de pensar, não entulhar a memória de lixo, ou seja, às vezes você vai conversar com alguém, aquela pessoa, ela não está no mesmo processo que você, de autodesenvolvimento, ou não tem essa clareza de propósito, de cuidar do outro, e às vezes ela acaba liberando, soltando uma palavra e que vem te ofender, te fere de alguma maneira, é um lixo que ela jogou. E você cata o lixo e coloca lá dentro, bem guardadinho. E ela traz para fora aquilo que está lá armazenado, né? Sim. E uma coisa aqui interessante, que eu me recordo do capítulo anterior, onde eu falo aqui sobre uma técnica ensinada pelo autor, ele fala assim: aplique o DCD, que é duvidar do que você está pensando, criticar, e depois disso você determine o que deve ficar e o que deve sair. Então, se você fizer isso, você vai conseguir gerenciar as tuas memórias, as tuas emoções, aquilo que fica. Porque quando você fica ali repassando essa informação, como esse exemplo que tu trouxe aqui, de alguém que traz uma palavra ofensiva para o outro, é porque em algum momento, quando ela teve uma memória que assaltou a sua mente, porque a memória ela nos assalta, né? Você não escolhe, ela vem ali, aquele pensamento, e aliás, o pensamento ele nos assalta, né? Ele vem aquele pensamento, e se você não faz a gestão dele, não questiona, não duvida daquela informação que chegou, logo você transforma ela numa memória que vai ficar em uma posição que lá num determinado momento, quando você te irritou com alguma coisa, é a primeira coisa que vem. Porque tu deu importância para aquilo ali. Você determinou que aquilo ficasse. É como o ressentimento, a mágoa, alguém te disse uma palavra que te feriu e você não souber gerenciar isso, aquilo vai se transformar em uma raiz de amargura. Daqui a pouco você está doente por uma informação que chegou e na maioria das vezes não são verdadeiras. Quantos já se pegaram assim pensando sobre algo que aparentemente os seus olhos viram alguma cena e aquele pensamento veio na sua mente: olha, a pessoa está te criticando, olha lá, ó, tá rindo de ti. E você nem sabe se aquilo é verdadeiro, mas veio o teu pensamento. Aí você alimenta aquilo, registra aquela memória, alimenta, fortalece ela com a tua emoção. E daqui a pouco você desenvolveu um rancor com aquela pessoa e tu nem sabe mais por quê, mas lá naquele momento você registrou algo.
Então, quando a gente ver isso e nós conseguirmos administrar de forma que não se estabilize como uma memória importante, aquilo logo vai passar. Aí, se alguém te perguntar, nem lembro. Eu vi mesmo que estavam lá conversando e rindo, mas eu nem dei atenção. Então, não fique criando coisas que não existem. Muitas pessoas fazem isso e vivem com as suas emoções doentes. E isso é o que a gente chama de desconfiança, aquela pessoa desconfiada. Na verdade, a pessoa desconfiada é aquela pessoa que não sabe gerenciar os seus pensamentos, não aplicam a técnica do DCD e logo geram comportamentos doentios. Olha que interessante. Se nós quiséssemos falar só sobre isso, a gente falaria aqui, né? E ele cita aqui, inclusive, um exemplo, né? Certa vez um professor foi ofendido por um aluno e sentia que fora tratado de forma desumana e injustamente. Queria excluir o aluno da sua vida e fez um esforço enorme. Só que daí disse que ele sempre, toda vez que via o aluno, ele lembrava. Por quê? Porque ele fortaleceu com o seu sentimento, com a sua emoção, ele botou emoção naquilo ali. Se ele tivesse ignorado aquele fato, levado como algo comum, não teria sido tão dificultoso para ele. E é isso que a gente faz, né? Mais adiante ele diz: cada ideia, pensamento, reação ansiosa, momento de solidão, período de insegurança é registrado em sua memória e fará parte da colcha de retalho da sua história existencial, do filme da sua vida. Diariamente você planta flores ou acumula lixo no solo da sua memória. Você tem plantado flores no secreto do teu ser ou tem acumulado entulho? Mas eu achei interessante aqui o exemplo da colcha de retalho que ele traz. Quem é que já viu a colcha de retalho? Você não tem uma colcha de retalho, Miriam? Não. Na época da minha avó, eu lembro que fazia, né, com aqueles retalhos. Então, aqui uma brincadeira para descontrair e ao mesmo tempo para estabelecer uma memória. Agora nós vamos estabelecer uma memória aqui, para que você não esqueça da importância disto, né? E é o que ele diz, ó, cada ideia e cada pensamento, cada reação ansiosa, cada momento de solidão, vamos pensar sobre isso. Período de insegurança é registrado em sua memória. E isso é tudo como se fizesse parte, que ele cita o exemplo, da colcha de retalho. São pedacinhos de tecido, de cores, de ramos diferentes, de tecidos diferentes, de épocas diferentes, e vão montando aquela colcha de retalho, né? Talvez alguma mulher se identifique aí e lembre da colchinha de retalho da vovó, onde você vai encontrar vários diferentes. E aí pode ser retalhos bonitos ou podem ser feios. Podem ser novos ou podem ser velhos. Pode ser aquele tecido que deveria ter sido descartado, ou são pedacinhos de tecidos novos. E aí a escolha é nossa. Em tecer essa colcha, em fazer isso de uma forma que seja gostoso. Porque a colcha de retalho da vovó é para ser uma coisa gostosa. Olhar para aquilo ali, ter boas lembranças de momentos, daquele vestido que ganhou, né?
daquele paninho que fez parte do vestido não sei o que a vovó deu. Então traz boas lembranças. Agora, quando você coloca lá um tecido velho, rasgado, vai te lembrar o quê? Coisas ruins, não boas, mal cheirosas. E esse exemplo é bem interessante para que a gente venha realmente se questionar, né? Como ele diz aqui, ó. Você tem plantado flores no secreto do teu ser? Ou são entulhos? Sim. Você estava falando aí, eu me lembrei de uma outra passagem que diz, em Filipenses 4, diz assim: quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, tudo aquilo o que você pensa é o que dá esperança, que você pensa é algo que te eleva a sua frequência, é algo que anima. Isso, é? É isso que ele tá, é um princípio. Pensa nisso, porque, e daí no outro que a gente leu lá, né? A sua vida vai ser conforme o que você está pensando. Você comentou antes aí, a pessoa que é muito insegura, muito, na verdade, ele é muito assim, questionador, estão falando de mim, né? Fica ali naquela insegurança, ela não tem gestão nenhuma das emoções dela. Exatamente. E aí eu diria assim, ó, que esse versículo, ele vem bem de encontro com a técnica que ele ensina do DCD, né? Então, questione os teus pensamentos. Se há virtude, se há beleza nisso, pense sobre isso. Agora, se não há, se isso não vai te trazer paz, se isso não é nada construtivo para o teu ser, abandone esse pensamento. Não alimente ele. Não fique pensando sobre isso. Deixa passar, deixa passar. Mas não deixa passar se é algo que você tenha que resolver também, né? Mas não fique pensando e alimentando uma coisa que não existe ou uma coisa que vai só perturbar você. Então, a Bíblia, ela está aí também com uma orientação, e o autor aqui, ele traz esses assuntos. Depois, mais adiante, a gente vai estar comentando a forma como ele analisou a pessoa de Cristo, né? Nos trazendo um exemplo. E aqui eu vou seguindo na leitura, Miriam, dizendo assim, ó, que nós nos tornamos péssimos agricultores da nossa mente quando a gente vai plantando coisas que não devem permanecer ali. E eu tenho que cuidar, e quando eu falo de cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar também da minha mente. As pessoas às vezes se preocupam com o seu cuidado físico, né? Naquilo que elas veem aparentemente, minha pele está ressecada, tenho que tomar mais água. Estou precisando de uma vitamina porque estou pouco sem cor, né? Preciso da vitamina D porque eu não estou pegando sol, e assim por diante. Mas não se preocupam com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional. E às vezes é essa saúde emocional que está fazendo o teu corpo ficar doente, né? Você ficar deprimida, ficar triste, não ter um sorriso, não ter um momento de descontração, contemplar a beleza das coisas, como o próprio autor orienta nos capítulos anteriores, né? Que ele fala muito sobre contemplar o belo. Por quê? Porque a tua mente está cheio de pensamentos que são entulhos, que são lixos. Então precisa aqui entrar para dentro desses versículos que você leu e fazer essa reciclagem, já ir tirando e limpando, para que tenha uma mente saudável, né? Aí ele fala, a melhor maneira de filtrar os estímulos estressantes não é tendo raiva, tendo ódio, rejeitando ou reclamando deles,
mas entendendo-os, criticando, está falando dos pensamentos, né? Entendendo os pensamentos, criticando, enxergando-os multifocalmente, ou seja, por outros ângulos, de outra forma, procurar entender, né? E usando-os como uma oportunidade para crescer, determinando não ser escravo deles. Porque às vezes os pensamentos, eles vão vir, né? Os pensamentos vêm. E aí se você, ai, que raiva, não queria esse pensamento e estou pensando nisso. Ele está dizendo que não é para ter isso, não é para ter raiva, né? Mas é para você entender por que esse pensamento está ali, o que está acontecendo. Eu não quero esse pensamento. Por quê? Vamos tentar resolver isso. Não quero ficar pensando nisso. Já pensou aquele dia que você está fazendo qualquer coisa e tem um louvor que não sai da tua mente? Meu Deus, esse louvor não sai da minha mente hoje. Tô pensando o dia todo nisso. Muitos garanto que já passaram por isso. Você também já deve ter passado por isso. E aí o que acontece? O que a gente deve fazer? Por que eu estou pensando isso? Será que é um aviso, um alerta para alguma coisa? Tem que pensar. Será que isso é um pensamento intruso que está me trazendo inquietação, está me incomodando, me trazendo perturbação? Tenho que removê-lo da minha mente, né? Um pensamento que te trouxe tristeza. Será que deve ficar ou deve sair? Se ele te trouxe tristeza, ele não deve ficar. Então, a gente aprender a conversar com essas informações que vêm assim, involuntária, nos ajudam. Nós precisamos entender. Porque se a gente for falar do âmbito espiritual aqui, sobre isso, a gente vai saber que existem pensamentos que não provêm de Deus. E existem pensamentos que também não provêm de nós. Mas eles vieram. E eu sou gestora do meu eu. Deus me deu essa autoridade. Então eu tenho a capacidade de gerenciar e determinar o que deve ficar e o que deve sair. Né? Parece difícil, mas não é. É uma questão de entendimento e atitude. Então, essa parte aqui, a gente falou sobre o registro da memória involuntária. Porque você vai estar no teu dia, circulando no teu dia, e as informações, elas vão vir. Involuntariamente. Agora, por exemplo, eu estou olhando para a Miriam. Quantos pensamentos já vieram à tua mente, Miriam? Bastante, estou anotando até aqui. Eu lembrei do filme Divertidamente, né? Ele retrata bem essa questão dos pensamentos, como eles vão vindo. A hora que você falou da música, né? Tem uma parte do filme que vem uma musiquinha chata lá e a pessoa não quer ficar pensando naquilo. E a musiquinha, eles jogam lá a musiquinha de novo e a musiquinha vem e ela não quer pensar naquela música desde a infância dela que ela ouviu. Aquelas musiquinhas, assim, que a gente às vezes faz sucesso ali e vira um meme quase. E você não quer pensar quando vê você está pensando. Então, a gente precisa ter gestão das emoções para a gente poder escolher, filtrar. Não, eu não quero pensar nisso. E agora eu te pergunto, esse pensamento você escolheu para vir na tua mente? Não. Veio involuntariamente. Por quê? Porque em algum momento você assistiu esse filme. Essa memória estava lá instalada, certo? Certo. E aí veio outro pensamento que você questionou. Eu devo comentar ou não devo comentar sobre esse assunto? Com certeza, né? Certo? Sim. E aí você decidiu de comentar. Por que tu decidiu de comentar?
Não, porque eu acredito, assim, que talvez alguém se identifica, né? Ó, porque Quando- tu questionou esse pensamento e entendeu que era interessante. Então eu vou comentar. Viu como é? Assim é todos os outros pensamentos que vêm na nossa mente. Às vezes você pode estar conversando com uma pessoa e te vem um pensamento para falar. Não fale, é quando a gente diz assim, eu tenho filtro. Quando a gente fala tenha filtro para falar, na verdade a gente está dizendo assim, ó, pense sobre o que você está pensando antes de você falar. Você vai evitar um monte de problemas. Porque quando você te questionar sobre o que você está pensando, se está certo, se está errado, se é o momento, não é o momento de falar, você vai evitar conflitos, você vai evitar muitos problemas na tua vida. E talvez era melhor ter ficado calado. E isso envolve relacionamentos e mais um monte de coisa. E quantas vezes alguém aí já se pegou assim, nossa, ainda bem que eu não falei nada. Porque pensou sobre algo, se calou e de repente a coisa se resolveu sem você falar nada. Aí disse, nossa, que bom é ser prudente. Isto é gerenciar os teus pensamentos. Vai impactar diretamente no resultado dos comportamentos. Olha, esse assunto de hoje é demais. Fantástico. Agora o número 2 ele fala sobre a emoção determina a qualidade do registro. Quanto de emoção nós colocamos no pensamento? Que eu já comentei um pouquinho antes sobre isso. E ele fala aqui então que a emoção que a gente coloca no pensamento vai impactar ou não. Você registra milhões de experiências por ano, mas resgata frequentemente as experiências com maior conteúdo emocional, como as que envolveram perdas, alegrias, elogios, medos e frustrações. Então, quer dizer, são aquelas mais impactantes, né? Que teve mais emoção, algo Sim. que te feriu, uma ofensa, um elogio, alguém que tu não esperava que viesse um elogio e de repente veio. Sim. E é incrível, Ed. Essa é uma pesquisa científica que fala assim que para cada registro que você faz negativo no seu cérebro, você precisa de 3 registros positivos só para equilibrar, neutralizar esse. Então, é como se fosse assim, você foi criticado, você vai ter que ser elogiado 3 vezes só para continuar como estava antes. E quem que acontece isso? Então, eu percebo assim, eu que cuido de algumas mulheres que estão aí, às vezes em relacionamentos abusivos, esperando que o esposo dê um elogio, e daí, em vez de vir um elogio, vem uma crítica, tá sempre, né, ela tá sempre tentando surpreender, nunca é suficiente, mas, na verdade, o problema está na mente dela, com a crença do alto valor ali, né, desprotegido. Essa pessoa ela não tem noção do valor que ela tem. Ela não tem feito ali o DCD que você falou, né? E aí ela já tem assim um engano sobre o valor que ela tem. E Aí aí a ela fica... pessoa precisa se conhecer primeiro, né? Porque Isso, acontece isso, que às vezes a pessoa ela não se conhece, daí não tem a definição da sua própria identidade. E aí qualquer coisa que vem de pensamento ou de palavra externa, ela se apega àquilo como verdade. sim. Fica esperando a validação do outro.
fica sempre esperando ser validada pelo outro, né? E aí tem um outro versículo que fala ali, a hora que você Vamos estava falando. lá. A mira dos versículos. Vamos Eu lá. sou dos versículos. Ele fala assim: e não vos conformeis com esse mundo, né? Aham, Mas esse século. transformais. Ele fala: transforme essa realidade que você está aí, que você não está vivendo, né? Ele fala antes, né? Para você apresentar com um sacrifício e não ser conformado com o mundo, né? Talvez esse mundo que você está vivendo agora, essa situação, essa condição que você está hoje. Esse é Mas, Romanos 12 isso, Romanos 12:2, e daí fala, 2. transformar, que seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Então, não basta o conhecimento, você tem que entender o que você está Entender, conhecendo. exato. É o Para que nós você falamos experimentar. antes, né? Isso. É você entender o que está acontecendo, entenda o processo, entenda o que está existindo ali naquele momento. Fica muito mais fácil de resolver. Sim, ele termina ali falando para você conhecer a vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ou seja, tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você viver. Mas para isso, você precisa não estar conformado, né? Você precisa, né? O que nós estamos aqui hoje fazendo? Nós não estamos nos conformando com a nossa vida do jeito que Exato. está. Nós não estamos conformando, porque não é que não está bom, é que pode ficar muito melhor, Pode ficar né? melhor. E nós vamos parar. Esse assunto é maravilhoso, né? Se todos Sim. aplicarem essas técnicas que a gente está passando aqui, com certeza vai mudar muita coisa, vai se resolver muitas coisas que não sabem como é que eu resolvo isso. Assuma o governo e resolva, né? Não repasse para o outro resolver os teus problemas. É claro que tem coisas que às vezes fogem do nosso alcance, ou então tem coisas que não dependem só da gente, mas a nossa parte nós devemos fazer e, e nós devemos tomar posicionamento diante das situações para fazer pelo menos a nossa parte, né? E fazer bem feito. Ele diz assim, o que onde as experiências são registradas? Talvez as pessoas se perguntem sobre isso, né? Então ele diz que primeiro essas informações ela fica na memória de uso contínuo, que é a mais superficial, é a memória utilizada nas atividades diárias, a memória consciente. E depois, então, com o passar do tempo, à medida que essas informações elas não são utilizadas com certa frequência, elas vão sendo deslocadas para a parte periférica da memória. A gente está falando já da parte científica, né? Chamada de memória existencial. E aí ele cita aqui alguns exemplos, né? Como ele fala, alguém acabou de elogiar e você registra na memória de uso contínuo. Aí você leu diversas vezes esse elogio que recebeu e no dia seguinte você não o lerá tanto. Na semana seguinte é provável que já não o leia mais. Entretanto, esse elogio não foi apagado. Foi para o território inconsciente, para a memória existencial. E continuará influenciando a sua personalidade, porém com menor intensidade. Já ouviu falar na expressão, fulano está com crise existencial? Bem comum. Então, são as informações que têm influência sobre nós, né? A forma como elas são impactadas, como nós permitimos que sejam de impacto, né? E vai ter significado ou não, né? Você acabou de dar
uma conferência e perdeu o raciocínio no meio da preleção. Um outro exemplo. Não conseguiu falar o que queria. Estava nervoso. As pessoas perceberam a sua insegurança e você registrou essa experiência na memória contínua. Tá? Foi impactante. Correto? Se você conseguiu filtrá-la através da crítica da técnica do DCD, compreendendo, ela foi registrada sem grande intensidade. Você reconheceu, não, isso aqui foi só um fato agora e você disse para você mesmo que aquilo não vai mudar o rumo da tua palestra. Tá? Reagiu, respirou fundo, confrontou. Se não conseguiu proteger a sua memória, e ela foi registrada intensamente. Se você não fez isso, sofreu aquele impacto ali, e agora nem consigo me recuperar mais, né? Nesse caso, ela será lida com frequência. Produzirá milhares de pensamentos angustiantes que serão registrados, gerando uma zona de conflito, um trauma. Daí aquele pensamento assim, aconteceu isso, aí você, bom, agora o que vão pensar de mim, agora o que vai acontecer, agora eu não vou conseguir dar sequência, e blá, 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 enfim. Você deu valor e isso fez com que gerasse um impacto grande em você, né? E eu poderia usar um exemplo aqui que nós conversamos ontem, já vamos falar sobre isso. Assim, ela não irá para a memória existencial. Ficará plantada naquela memória recente, porque ela foi muito impactante. Entendeu? Como uma janela doentia. Trabalhe os papéis da memória para não formar zonas de conflito. E eu diria assim, ontem você recebeu uma notícia ruim, né, Miriam? Uma notícia de forte impacto. Se essa memória ela não fosse tratada imediatamente, provavelmente qualquer outra situação que você fosse enfrentar para ajudar alguém, essa memória viria e você iria travar e não poder mais ajudar alguém. Com certeza. Então, isso é tratar a nossa emoção, né? Não vamos falar aqui sobre esse assunto agora, mas num outro momento a gente pode estar falando, que são aquelas notícias impactantes, ruins, que chegam para nós e a gente fica naquele momento dolorido. Mas se eu tiver que chorar, eu choro, mas que isso seja momentâneo. Sim. Traga isso para a minha existência. Manda lá para aquela memória existencial. Só vai ficar lá. Não vai passar de um acontecimento. A emoção não apenas determina a qualidade do registro das experiências, mas também o grau de abertura da memória. Emoções tensas podem fechar a área de leitura da memória, que seria a janela que ele chama, né? Fazendo-nos reagir sem inteligência por instinto. Quantos aqui, se fosse ter uma resposta, a oportunidade de interagir, quantos em um fato impactante ficaram sem reação? Pessoas extremamente inteligentes que tomariam atitudes, ações inteligentes para resolver um problema, mas de repente, diante de um susto, diante de um fato que aconteceu, traumático, simplesmente não sabem o que fazer. Vamos pensar assim, uma pessoa que
sempre ajuda outras pessoas a resolver problemas. E de repente acontece um fato com um familiar muito próximo. Essa pessoa fica sem ação. Parece que perdeu toda a sabedoria que tinha. Travou. A gente usa essa expressão, travou. Ficou sem ação, ficou plantado lá, não sabia o que fazer. Uma pessoa que está acostumada a resolver problema. Isso é o grau de impacto. É o nível de impacto. Então, se alguma coisa desse tipo está acontecendo com alguém aqui, é necessário exercitar para resolver esse problema. E se a gente for recordar aqui, a gente vai ver muitas situações. Eu me lembro do início desse ano, quando teve as enchentes aqui, onde meu carro ficou 100% dentro d'água. Quando eu fui avisada, os vizinhos chamando no interfone, que eu descesse, que eu fosse, porque o carro estava todo dentro d'água. Eu pensei, mas o que eu vou fazer com o carro todo dentro d'água? Deixa dentro d'água agora. Eu não tenho o que fazer. Então, tem coisas que você não tem o que fazer. Correr lá, fazer o quê? Entrar dentro d'água para tirar o carro? Não tem como. E aí a pessoa deixa, às vezes o desespero entra e faz bobagem. Faz bobagem. Poderia, talvez, numa reação involuntária, sem gestão dos pensamentos, ir lá, que nem doida, entrar dentro d'água para tentar tirar o carro, mas da onde? Arriscando morrer ainda? Então, como é importante a gente dar atenção a este assunto. Situações. A tua memória agora, Miriam, deve estar fervendo de informação. Eu me lembrei. Quando você falou sobre aquela pessoa que resolve tudo, né? Geralmente é procurada por pessoas para resolver problemas. E, às vezes, ela se vê em situações onde uma pera está difícil de descascar. Ela é acostumada a descascar abacaxi, né? Mas uma pera, ela está ali sofrendo. Mas é o nível do impacto, né? Daquilo que causa na vida dela. Exato, é o nível. Bloqueio de inteligência. Isso. E eu me vi, assim, bem intensa numa situação... eu ajudo muitas meninas, adolescentes, nós temos um projeto e eu estimulo as meninas novas, adolescentes, a terem uma arte, né? A ter um trabalho, a amar o que faz. E aí nós temos um projeto que é um instituto, né, do Princess Day, que é fazer com que essas meninas que troque a ansiedade, troque a depressão, troque todos esses transtornos aí que está acometendo muitas pessoas, por uma atividade. Aí, então, elas aprendiam lá a fazer maquiagem, aprendiam a ser social media, enfim. E eu tirava de letra para ajudar, para sentar, para dar uma direção com relação à carreira, tudo. Só que aí, esse ano, eu me vi com a minha filha, assim, totalmente confusa, desorganizada, assim, com relação aos horários da escola, procrastinando e, assim, toda bagunçada ali. Eu falei, peraí, vem cá, vamos conversar. Mas o meu discurso, e ele não é suficiente. Funcionava lá e você acha que vai funcionar ali. E daí você, de repente, você pensa assim, nossa, toda aquela sua bagagem já não serve mais de nada. Por quê? Porque você vai ter que ter uma nova habilidade, ele desenvolver algo novo, ou aquilo te impacta tanto, né? Porque para mim, a minha filha, ela é mais importante do que todas as meninas que eu ajudei. Para mim, o valor dela é maior. Então, eu preciso ajudá-la melhor, eu preciso dar uma direção para ela. Só que aí, eu me sentia assim. Pois é, e aí se você dá muita importância
para esse retorno que você não teve, porque tu esperava um resultado e tu não teve, se você dá muita importância, vai bloquear tudo aquilo que você já carregou de informações e que deram resultado. Porque às vezes, quando você está aplicando algo dentro da tua própria casa, a resposta não é tão imediata quanto você faz isso com uma outra pessoa. E não é que não está tendo resultado, precisa alguns ajustes. E aí você precisa entender que esses pensamentos que estão vindo, eles precisam ser gerenciados para não abolir aquilo que você já construiu até agora. Então, como aí também é importante a gestão, porque muitos pensamentos, assim como veio os pensamentos agora, enquanto eu estou falando, muitos pensamentos vieram também quando você abordou os assuntos com ela para resolver o seu problema e você não viu o resultado imediato, porque tu queria o resultado imediato. E não viu o resultado imediato. E logo houve ali um turbilhão de informações na tua mente, pensamentos, que precisavam ser gerenciados para não ocupar os lugares importantes. E eu tenho que ter esse entendimento e discernir isto, que são pensamentos intrusos para abortar aquilo que eu já construí. E a gente tem que ter cuidado com isso. É extremamente importante. E eu estou fazendo uma leitura aqui dos teus pensamentos. É verdade. Eu escutei uma vez numa palestra ao vivo com o Augusto Cury, e ele fala assim, né, sobre se a gente pudesse ver o que acontece dentro da nossa mente, né, é como se fosse assim, nós somos o nosso próprio carrasco. Né? A gente se pune, se culpa. Isso. E julga e se sentencia. E não podemos ser assim, vamos ser mais amáveis com a gente mesmo, né? Não seja escravo dos teus pensamentos, seja livre. Isso. E uma coisa, talvez você tenha conhecimento, talvez alguma mulher que está vendo esse vídeo agora talvez passe, eu acho que isso também é o motivo porque muitas pessoas chegam num determinado ponto da vida que elas podem desfrutar, que elas precisam descansar, mas elas não se permitem a isso. Eu cheguei a escutar de mulheres assim. Acelerado? Eu acho que é mais que isso, sabe? Eu escutei de mulheres assim, tipo, ai, que bom que eu fiquei doente, porque agora eu posso deitar de tarde e não ficar com a consciência pesada, que eu deveria estar trabalhando agora, porque, olha, é uma terça-feira de tarde, a hora de estar trabalhando. E assim, às vezes é naquele momento de férias, às vezes é um dia e a pessoa não consegue, sabe, sentir o sabor daquilo. Ela não é a culpa, né? Porque a gente vem de uma sociedade, de uma criação que cobra muito. Tem um dos capítulos anteriores, Miriam, que eu falo sobre esse assunto aí. Então, quem não assistiu os anteriores, eu sempre digo, volte lá e assistam todos, desde a apresentação. Porque todos eles têm assunto extremamente interessante e um está interligado com o outro. E nós precisamos, sim, aproveitar, contemplar o belo, viver cada momento da nossa vida. Se você tiver que deitar, tirar um soninho de tarde, tem tempo, faça, né? Eu acho que é no capítulo que eu falo sobre o sono, se não me engano. Bom, nós temos aqui uma série de assuntos ainda, mas eu vou ter que ir adiante, porque senão a gente não vai sair daqui, né? Ele fala ainda depois, então, sobre a memória não pode ser deletada. Então, não tem como você apagar, como você vai ali no computador e apaga um arquivo, não tem. Mas você pode gerenciar, então, vamos gerenciar, aplicar a técnica do DCD e manter somente o que interessa ativo. As outras coisas vão estar ali, mas se eu não der importância, elas nunca
vão fazer diferença na minha vida, né? Depois ele fala sobre cuidar da memória e cuidar do futuro da qualidade de vida. A nossa memória hoje vai ser a nossa saúde amanhã. Quantas pessoas idosas hoje que a gente vê vivendo muitos conflitos por conta de memórias que não foram limpas, foram mal gerenciadas. E aí vai chegando uma fase da sua vida que vai vindo à tona as memórias mais antigas. E muitas vezes memórias que não são boas, né? A gente vê pessoas aí fazendo bobagens, que a gente chama, tá caduquinho, tá caduquinha. E aí começa a vir aquelas memórias lá do passado, memórias ruins, sujas, desagradáveis, mas nunca foram tratadas, não foram bem gerenciadas, geraram impacto, mas nunca tratou aquilo, nunca conversou com ninguém sobre aquilo. E aí vai impactar a sua saúde no futuro, né? Vamos ver, ele diz assim, ó, muitos se preocupam com o que é registrado nos arquivos dos seus computadores, mas raramente se preocupam com as mazelas arquivadas em suas memórias. E aí entra a questão do que você falou antes, que para substituir uma memória ruim, você precisa 3 vezes lá, né? E colocar uma outra informação em cima. Ele fala sobre as janelas light e as janelas killer, em algum dos pontos aqui, em outros capítulos, se eu não me engano. Então, são os nomes que o autor dá para as janelas de memórias, né? Então, tem aquelas janelas que são traumáticas, aquelas janelas que são problemas, e eu posso ressignificar, eu posso gerar uma outra janela em paralelo para que, quando vir aquela memória, eu transfira para outra coisa. Eu diga para essa informação que está ali que aquele fato ocorreu, mas foi para um benefício. Tem que entender o processo para você poder criar um outro pensamento. E aí a repetição, como a Miriam falou, para que aquilo se instale, aquela nova informação, para que ela crie casa ali. Ela precisa ficar registrada. Não pode ser superficial. Então é uma forma de tratar, né? Como os nossos pensamentos a gente não vai deletar, ele já está e foram introduzidos muitas vezes em épocas passadas, pela criação da gente, pela vivência com alguma coisa, você pode ir lá e refazer algumas coisas. E a gente trata isso na questão de, quando nós falamos de ressignificar alguma história, algum problema que teve com os pais ou que teve num relacionamento e aquilo impactou, abalou. É possível tratar isso. E eu creio que tu tem te deparado com muitas coisas assim, né, Miriam? Como você tem lidado aí com mulheres, também tem visto coisas assim. Muitas. Então, é possível ter uma vida adulta infeliz, olha só o que o autor diz, mesmo tendo tido uma infância feliz. Como assim? Vamos repetir. É possível ter uma vida adulta infeliz, mesmo que eu tenha tido uma infância feliz. Por quê? Porque você não soube gerenciar os teus pensamentos e desenvolveu memórias traumáticas. E o contrário também é verdadeiro, ó. Mas também é possível, através de gerenciamento dos pensamentos e das emoções, ter uma vida adulta saudável, mesmo tendo tido uma infância traumática. Aí a gente vê aquelas pessoas que tiveram uma infância horrível. A história chega a ser dolorida de ouvir. Mas tem uma vida adulta maravilhosa, porque souberam gerenciar e reorganizar
como ele diz ali, editar o filme da tua memória. Vai lá, vamos editar. Tira esse pedacinho aqui, não é bom, deixa eu colocar uma outra coisa boa no lugar. É trabalhoso, né? Mas vamos por parte. Vamos filtrando todas as fases da tua vida. Isso a gente faz num tratamento individual com pessoas, né? Uma mentoria aí. Estamos aí para isso, né, Miriam? Atendendo pessoas e ajudando essas pessoas a reconstruir o filme da sua memória. Então, isso é possível fazer. E orientamos para que isso seja feito, para que você tenha uma vida saudável emocionalmente. Bom, o assunto aqui é maravilhoso, mas nós vamos agora para a parte onde o mestre dos mestres, sobre o mestre dos mestres e a qualidade de vida. A não ser que tu tenha algo que tu queira comentar, Miriam, sobre alguma coisa que nós falamos, nós vamos para esse capítulo aqui maravilhoso. Só vou comentar que pode significar esse ponto que você falou sobre a nós termos uma infância infeliz e às vezes, né, ressignificar a ponto de você conseguir viver uma vida adulta feliz. E a gente sabe que isso é possível porque existem pessoas assim, filhos dos mesmos pais, que tiveram a mesma educação, a mesma criação. Mas viu o pai a vida inteira bebendo, por exemplo. E aí, tem um filho que fala, não, eu não quero isso para mim. O que muda daquele filho para o outro que também se torna, que fica igual ao pai, alcoólatra, por exemplo, né? Enquanto o outro, ele fala, não, eu vi aonde meu pai chegou com essa atitude e eu não quero isso para minha vida. Isso tudo é administração dentro. Ressignificar o fato. Isso. E aí tem a frase do Martinho Lutero que diz assim, né, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. É uma frase bem impactante, ou seja, por mais que você não escolha o pensamento que vai vir agora aí, mas se ele vai permanecer na sua mente, é uma atitude sua, né? Uma decisão sua. E aí tem um outro versículo da Bíblia que diz em Provérbios assim, é melhor ser paciente que poderoso. A gente sempre acha que a pessoa poderosa, ela todo mundo está olhando, né, para os holofotes da pessoa poderosa. Aqui na Bíblia está dizendo o contrário, é melhor a pessoa que é paciente do que a pessoa que é poderosa. Está falando assim, é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Ou seja, a gente acha que é melhor aquele valentão que vai lá, conquista uma cidade inteira. E ele está falando, não, a pessoa que consegue ter autogoverno, se autocontrolar, ela é melhor que essa outra pessoa valente lá, que vai lá e conquista uma cidade. Porque ele isso é impressionante, né? Não age pela força. Estratégia. Exatamente. Olha que interessante. Olha só, então quando ele fala aqui do mestre dos mestres, falando de Jesus como ser humano, a forma como ele se comportou, como ele agia em relação a essa questão das memórias, das informações, dos pensamentos, ele diz assim, falando aqui sobre Judas, né? Que Judas foi um traidor e desde o começo ele sabia que Judas tinha esse instinto traidor. Então, Jesus não foi ignorante em ter Judas ali, e isso foi um assunto assim que eu estava observando e vendo assim como é extremamente importante o papel que Jesus realizou aqui nesse quadro do Judas, né? Porque Jesus não foi tirado para bobo, vamos dizer assim. Ele sabia o tempo todo quem era Judas e o que Judas pensava. Porém, ele decidiu dar oportunidade a Judas de mudança. A gente vê isso em algumas pessoas que têm a graça
de ajudar outras pessoas que às vezes estão percebendo que aquela pessoa está indo por um caminho mau, mas mesmo assim está dando oportunidade. E Jesus fez isso e mostra para nós que isso é possível. Ó. Dizer, ele conhecia o caráter frágil do seu discípulo, mas nunca desistiu dele. Por quê? Ele não tinha medo de ser roubado por Judas, mas ele tinha medo de perdê-lo. E a forma como o autor ele descreve o entendimento que ele teve da história, do fato, ele diz assim, olha, Jesus ele não expôs também o problema de Judas. Mas todas as vezes que ele falava alguma coisa a respeito, era como se ele olhasse Judas, sem dizer nada, mas olhando para Judas, tu tem a chance de gerenciar os pensamentos que estão aí na tua mente. Gerencia, Judas, os pensamentos que estão aí na tua mente e você pode mudar toda a tua história. Os teus pensamentos, Judas, estão dizendo para me trair. Os teus pensamentos estão dizendo para que você leve vantagem sobre mim. E Judas estava ali brigando com aquilo. Mas ele não conseguiu governar sobre isso. Mas Jesus deu a chance. Então, Jesus poderia ter exposto ele. Vamos pensar assim, Jesus poderia ter exposto ele, Jesus já sabia quem era Judas, como estavam os pensamentos de Judas, e poderia dizer, olha, aqui ó, o Judas é o traidor, Judas, tu sai daqui agora. Eu creio que talvez nós mesmos faríamos isso, Judas, tu sai agora daqui de dentro da minha casa, do meu grupo, eu não te quero mais aqui, porque você é um traidor. Mas o que aconteceu? Jesus gerenciou seus pensamentos, não deu tanto valor àquilo e deixou, mesmo que ele fosse roubado, mesmo que ele fosse traído. Deixa Judas aí. Vamos ver se, quem sabe, ele entenda esse processo e não se permita viver essa atrocidade. E aí Jesus mostra para nós que é possível, mesmo que tu veja algo que está acontecendo na tua volta, e não expor esta pessoa, e não agir com uma atitude de raiva, mas agir com sabedoria. Jesus não foi enganado, ele sabia o tempo todo. Mas ele decidiu fazer dessa forma, porque o amor dele pela alma de Judas era muito maior. E aí a gente vai ver outros fatos assim incríveis da vida de Jesus, né? E ele diz assim, o traidor queria golpeá-lo, mas o mestre dos mestres queria saciá-lo. Esse é o momento que os discípulos queriam saber, mestre? Quem é o traidor? Aí Jesus não fala nada, daí ele pega um pedaço de pão e dá para Judas, tipo, Judas, sacia a fome da tua alma. Olha, eu fiquei emocionada ontem lendo esse texto. Emocionada. Que nós possamos, eu vou encerrar aqui, Miriam, dizendo o seguinte, que nós possamos ter para nós esse exemplo de Jesus como algo assim extraordinário que realmente é, e possamos olhar para as pessoas à nossa volta e por mais que no momento venha um sentimento, o pensamento está vindo ali, assaltando a nossa mente, dizendo para a gente fazer justiça em algumas questões, mas eu procurar entender o que está acontecendo com essa outra pessoa. Isso é muito comum, por exemplo, quando alguém está, como dizer assim, fulano está no fundo do poço, né? Está passando uma situação terrível. Mas também, olha só o que está fazendo. Faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Não, mas não vamos entrar
com este sentimento julgador. O pensamento vai vir na nossa mente para julgarmos, porque somos seres humanos. Mas eu governando sobre esse pensamento, eu vou olhar para esse indivíduo, eu vou entender a situação, a posição que se encontra, o quadro que está vivendo e vou dar mais uma chance. Não sei qual é o quadro, né? Talvez alguém se identifique com essa palavra. Então, que nós possamos ser diferentes, agirmos com inteligência, porque no momento que eu gerencio, eu sou inteligente, né? Aqui ele diz que Pedro cometeu o mesmo erro também, grave, mas ele deixou ser alcançado pelo mestre. E aí nós vamos agora para os personagens que estão ouvindo e estão aí com seus pensamentos atormentando a sua mente para fazer coisas que não deve, né? Ontem, agora nós podemos falar sobre esse assunto, Miriam? Tu me trouxe ao conhecimento o assunto da pessoa que você esteve conversando, que tirou sua própria vida. E eu creio que essa pessoa não teve a capacidade de gerenciar os seus pensamentos, e os seus pensamentos venceram, né? Mas se tem alguém que está nos ouvindo, assistindo essa live, e está com pensamentos perturbadores, que Jesus possa te auxiliar através do exemplo que deixou, que é possível gerenciar e governar, e não tomemos a atitude de Judas, né? Que não conseguiu vencer o seu próprio eu e não governou sobre os seus pensamentos, mas que sejamos como Pedro, que mesmo depois de ter cometido erros, ele teve a capacidade de voltar atrás e se redimir. Ele foi capaz, ele entendeu a mensagem de Cristo, ele entendeu que é possível gerenciar, porque eu acredito que os mesmos pensamentos que vieram na mente de Judas para se suicidar, vieram também na mente de Pedro, porque ele traiu o mestre que ele disse que amava. Muitos pensamentos assaltaram a sua mente, alguns dele ele não pôde governar, ele não conseguiu, mas depois ele conseguiu e superou e foi um grande homem. Então nós temos essa capacidade, e esse assunto de hoje foi extremamente maravilhoso. Fala sobre os teus pensamentos, Miriam. É verdade, que nós possamos pegar como exemplo e referência para nós a vida de Jesus e a inteligência emocional que ele tinha, né? A inteligência emocional dele mostra um homem que sofreu todos os tipos de bloqueios, vamos dizer assim, né? Que dizem, de rejeição, de abandono, de traição, de abuso, de tudo, mas ele tinha uma habilidade, uma capacidade de não desistir das pessoas, de acreditar no melhor das pessoas, né? Os valores dele eram diferentes dos valores que a gente está acostumado a ver. Então, você vê, ele não estava com... Você disse uma frase aí, ele não tinha medo de ser roubado por Judas, ele tinha medo de perdê-lo. Então, olha ele valorizava que... o ser humano, né? Isso, ele valorizava as pessoas e não as coisas, né? E, para mim, a maior demonstração de inteligência emocional de Jesus foi uma experiência que eu tive. Um dia que eu falei assim, Deus, eu falei, Jesus, o senhor sabia que ele ia te trair? E o senhor chamou ele de amigo. Falou assim, o que viesse fazer aqui, amigo? Eu falei, Deus, o senhor estava sendo sarcástico, né? O senhor estava, como assim? O senhor sabia? E eu fiquei em crise ali, pensando assim, mas como assim? Chamou ele de amigo? E foi incrível, assim, impressionante a resposta que eu tive. E Deus ministrou assim no meu coração, o fato de o outro ser como ele é não muda quem eu sou.
o fato de eu me relacionar com ladrão não faz de mim uma pessoa que tem raiva de ladrão. Sabe, eu não sei explicar o que veio por trás daquilo, mas eu fiquei assim, impactada com aquela resposta que me veio, e eu entendi, isso é ter inteligência emocional. O fato de olhar para Judas e entender que o que estava acontecendo eram pensamentos intrusos na mente de Judas e ele não estava conseguindo governar sobre isso. Isso, ele não se via como alguém digno, porque ele estava vendendo Jesus por, né, bicharia lá. Ele não sabia qual era a identidade dele. Judas tinha um problema sério de crises existenciais, mas Jesus não. Jesus sabia quem ele era, para que ele tinha vindo e para onde ele ia. Tanto que quando Pedro fala assim, não, nós não vamos deixar o senhor ir para a cruz, não. Ele fala, sai, afasta de mim, Satanás. Né? Ele fala para Pedro, ou seja, o que me aproxima da cruz, eu trato como amigo. O que quer me tirar da cruz, eu sou mais... Ou seja, ele não tinha medo do processo, ele não tinha medo da dor. Ele sabia para o que ele vinha, né? Lá na tempestade, como assim? Jesus, ele dormia na tempestade, ele sabia que ele não ia morrer numa enchente. Ele não ia morrer porque ele sabia que ele não ia morrer. Ele estava todo momento sendo assaltado por pensamentos e governando sobre aqueles pensamentos. Pensamentos que queriam tirar ele do propósito e ele ia lá e puxava de volta. E não, esse fica, esse vai, né? Como seja nosso modelo. Isso, para mim, ficou bem claro. E eu tive uma vez uma oportunidade de falar com Augusto Cury. Quando a gente está com pessoas importantes, a gente tem que saber fazer perguntas, né? E eu peguei e falei, nossa, eu admiro demais esse cara, eu preciso fazer uma pergunta muito inteligente. Ai, Jesus, me ajuda. E eu cheguei perto dele e falei assim, quem foi o seu mentor? Eu falei para ele, daí ele falou, o mentor dos mentores, aquele que veio na Terra. Então, eu falei, Jesus, ele foi o mentor. Te deu a resposta que tu já tinha, né? Sim, que dá ao acesso de todo mundo. Maravilhoso, que bom, Miriam, que bom ter você aqui com a gente, foi muito bom esse momento, né? E eu quero dizer aos nossos ouvintes que compartilhem essa live com outras pessoas, porque com certeza vai alcançar muita gente que precisa de ajuda. E eu já estou adiantando aqui o meu assunto, porque depois das gravações desses 12 capítulos, eu vou vir com este aqui. Vamos falar do meu livro. E se alguém quiser adquirir o meu livro, pode me chamar também no Instagram ali. Nós vamos estar providenciando o envio. Está maravilhoso. E este livro, Miriam, ao final de cada capítulo também tem exercícios, tem tarefas, como tem neste livro do Augusto Cury que a gente está comentando aqui. Para quem quiser as tarefas deste capítulo que nós comentamos hoje, pode solicitar ali, entra no grupo do WhatsApp que está aí nos comentários, entra lá no meu Instagram, pode solicitar, segue a Miriam também no Instagram, prestigie ela, uma mulher aí cheia de conhecimento e gratidão pela tua vida. Se inscreva no canal, né? Isso é maravilhoso, fique atento às novidades, que a gente vai ter muitas novidades ainda, tá? Miriam, gratidão mais uma vez e até o próximo capítulo. Até. Obrigada.